Neto, então nós estamos aqui querendo ajudar. O irmão vai ler uma página do Evangelho, de um outro livro que representa a lei de Deus. Então, nós damos por iniciado nossa reunião de hoje. Que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Assim Que seja. assim seja. Maturidade psicológica do livro Homem Integral, capítulo 23. Nós estamos no título Reconquista da Identidade, na sexta parte do livro. Hoje, dia 2 de março de 2026. 2026. E aí estamos, maturidade psicológica, a reconquista da identidade. Esse foi o slide, né, que nós vimos na semana anterior. O senhor acha que tem algum comentário mais a fazer uma nova leitura ou já vou para frente? Eu acho que pode ir para frente. Pode ir para frente. Então tá. Aí está. Então vamos lá. Vamos lá. Descobrir-se que a própria identidade é única, especial, em decorrência de muitos fatores, favorece a manutenção do bem-estar íntimo, impedindo fugas atormentantes e inúteis. Quer dizer, que fala que quando nós descobrimos que a nossa identidade é única, né, especial, nós não tem ninguém igual, né? Então, nós temos todo mundo aqui, a maioria nossa, tudo aqui doente, né, todos os habitantes da Terra que estão próximos, evolução e tal, mas igual não tem, né? Não tem duas identidades iguais. Cada um, se for analisar, mesmo na aparência, né? Nós até comentamos isso antes. Nem na aparência ninguém é totalmente igual. A gente pega irmãos gêmeos, que enquanto a gente de fora não consegue perceber a diferença, mas o pai e a mãe percebem a diferença dos dois, né? Agora, imaginemos ainda o espiritual, o psicológico, o moral de cada um. Então, é diferente. Então, todos nós somos diferentes e a gente, às vezes, quer ser igual, né? Boa noite, Francisca. Oi, Francisca. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Francisca. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Que a música acabou. Nós estamos começando ainda, Francisco, lendo o primeiro slide ainda. O primeiro faz então, eu estou ali para ver se dá certo. Então, a gente, às vezes, acaba não percebendo isso, tendo vergonha de ser diferente, sabendo, mas a gente tem que saber que nós somos diferentes mesmo. Ninguém é igual. Ninguém. Né? E aqui fala, quem foge de sua realidade neutraliza-se, padecendo estados oníricos de pesadelos que passam a área da consciência em forma de ameaças de desditas por acontecer com o mundo mental povoado de fantasmas que não consegue diluir. Então, nós vamos fugir da realidade que nós somos, né? A gente acaba se complicando quando nós tentamos fugir da nossa identidade. E a gente, quando nós falamos antes aqui que ninguém é igual a ninguém, lembrando que também nós não somos iguais, até já falamos isso em outros slides, né, que também fala dessa questão da identidade. A gente pode mostrar que nem nós somos iguais o tempo todo, né? Então, o
O Barça de hoje não é igual ao Barça de 40 anos atrás. Nem fisicamente, nem moralmente, nem psicologicamente. É diferente do passado. Então a gente acaba se formando. Mas o nosso sentimento, sim, ainda a gente consegue perceber essa identidade. O eu do passado, o eu, mas a gente lembra desde criança. Por exemplo, eu me lembro quando tinha uns 5, 6 anos, e lembro, aquele era eu, claro, mas ele é igualzinho eu sou hoje? De maneira alguma, bem diferente. Aceitando-se como se é, possui-se estímulos para auto-aprimorar-se, superando os limites e desajustes por educação, disciplina e lutas empreendidas em favor de conquistas mais expressivas. Então, quando nós nos aceitamos, né, aí a gente nos estimulamos, com certeza, nós nos estimulamos a nos melhorar, a nos modificar, a crescer, a evoluir, quando a gente se aceita. Então, a não aceitação não significa que nós vamos aceitar ser o mesmo, né? A gente tem que aceitar que a gente tem crescimento. Igual quando nós erramos. É correto eu achar que eu estou certo em errar? Não. Mas é importante eu aceitar que eu errei. Olha, eu errei mesmo. E eu sou menos importante porque eu errei? Não. Eu sou tão importante quanto se eu tivesse acertado. Mas eu preciso fazer as modificações. Então, o aceitar, entender o que a gente é importante no sentido que o Kardec fala do conhecer a si mesmo, né? Quando se conhece, a gente se propõe a mudar. Aqui vai somente através da aceitação da sua identidade, sem disfarces, o homem, por fim, adquire um amadurecimento psicológico que o capacita para uma existência ideal libertadora. A própria identidade é a vida manifestada em cada ser. Então, a nossa identidade precisamos de aceitar. Só que claro que não é uma coisa fácil, não vamos conseguindo tão rapidamente, né? Aceitar ser como a gente é. E melhorando cada dia mais, buscando o progresso, né? Eu sou assim, estou assim. Nós temos nossa identidade, nós somos, né? Mas tem a evolução, nossos erros ou acertos, nós estamos. Então, o nosso estado de atraso não é um estado que nós somos, né? Nós estamos. Então, nós temos uma identidade, estamos nesse estágio que a gente precisa entender, caminhar para evoluir. É isto. E se... Pois é. Eu ia falar um negócio aqui. Pode falar. Tipo assim, eu lembrei no tempo de Jesus, que ele só falava espiritualmente, né? Aí eu estava pensando aqui, até que essa pergunta está mais ou menos mais espiritualmente do que materialmente, né? É tipo assim, uma alma, a identidade dela, quando chega no planeta Terra, está de um jeito, e quando desencarna, com certeza a identidade dela já é outra, né? Então, o principal é a identidade de melhora, né? Então, a gente tem que lutar para mudar a identidade, porque a pessoa, quando chega lá, olha, você não mudou nada, rapaz, foi do mesmo jeito, tem que voltar à quinta série de novo. Você estava na quinta série, agora vai ter que voltar de novo, fazer a mesma quinta série, não pode voltar o retroativo, não pode ser quarta série, mas vai voltar para a quinta do mesmo jeito que estava. Aí acha melhor a gente voltar na oitava série, por aí assim, ou nona, né? Então, porque é uma vergonha chegar lá no mundo do espírito e não levar nada. E chega você, do mesmo jeito que foi, voltou, o que você foi fazer lá, né? Então a gente tem que mudar a identidade da gente. Quer dizer, da alma, né? Do corpo,
Também tem, mas é mais se ligado, deve ligar mais na identidade espiritual, né? É mesmo, senhor Maurício? É isso aí, Barça. Como o senhor Maurício disse, a gente muda, né, o tempo todo. A questão estou mudando para melhor, né? Estou ficando melhor ou não? Nossa identidade está sempre sendo modificada. E ela lembra aqui que descobrir, né? O que eu sou, se descobrir é importante para que eu fique melhor comigo mesmo. Aquela história que a gente sempre diz, né? A gente às vezes se comporta como imitadores uns dos outros, das imposições do grupo, da sociedade. A gente está sempre fugindo do que nós somos. E isso não é bom, isso nos causa desconforto. Fugimos da realidade, da nossa própria realidade. Ela diz neurotiza-se, então fica louco, né? Neurótico. Eu pensei que estava queimando. Eu sou o que eu aparento ser. Então fico vivendo uma ilusão. Ela fala estado oníricos de pesadelos, que passa na área de consciência. Então a gente buscar essa identidade é o ideal para nosso próprio conforto, para a gente ficar bem. Aceitar o que eu sou, se enxergar, perceber o que eu tenho que vencer, o que ainda me ameaça a minha tranquilidade, o que eu estou fazendo que não é bom, né? Me educar, me disciplinar, né? Buscar esse caminho, ao invés de ficar disfarçando ser o que não sou. Então, o viver é ser o que sou. Viver pleno, né? Como sempre ela lembra da vida plena. Vida plena é isso, né? Eu me descobrir, saber o que eu sou. Alguém mais? Vamos para frente. Terminou esse capítulo 24 da identidade. Agora nós vamos para o 25, ter e ser. Ter e ser. Bem sugestivo o título, né? Ter e ser. E aí vai o primeiro quadro. A psicologia sociológica do passado recomendava a posse como forma de segurança. A felicidade era medida em razão dos haveres acumulados, e a tranquilidade se apresentava como sendo a falta de preocupação em relação ao presente como ao futuro. Aguardar uma velhice descansada, sem problemas financeiros, impunha-se como a grande meta a conquistar. A escala de valores mantinha como patamar mais elevado a fortuna endinheirada, como se a vida se restringisse a negócios, a compra e venda de coisas, de favores, de posições. Mesmo as religiões, preconizando a renúncia ao mundo e aos bens terrenos, reverenciavam os poderosos, os ricos, enquanto se adornavam de requintes e seus templos se transformavam em verdadeiros bazares, palácios e museus frios, nos quais a solidariedade e o amor passavam desconhecidos. A felicidade se apresentava possível, desde que se pudesse comprá-la. Todos os programas traziam como impositivo prioritário o prestígio social decorrente da posse financeira ou do poder político. Pois é, né? A própria ciência psicológica, a psicologia sociológica, trazia como felicidade ter dinheiro, ter posse, ter poder. Antigamente isso era muito comum, era normal, né? Quem pensava diferente era um estranho no ninho, né? Porque
Inclusive, naqueles filmes antigos, agora mesmo eu estava vendo, aqui a Hélida estava assistindo a série Bridgerton, né? Nossa, a gente fica olhando aqueles filmes antigos da Idade Média, dessas épocas antigas, que tinha a nobreza e o pobre. Hoje tem, né? Mas o tratamento de antigamente era bem diferente. O pobre era desqualificado, desconsiderado mesmo. E a nobreza tinha tudo para ele, né? E as pessoas aceitavam aquela condição, né? Nós passamos pela situação da escravidão, passamos por várias situações onde mostra que essas diferenças assim, tão gritantes. E sempre foi muito valorizada a questão de ter. Ainda hoje mas hoje a gente já reparte um pouco os nossos pensamentos, hoje a gente percebe que temos necessidade de algo mais, além dessa questão financeira, né? Mas lembremos que até a questão dos filhos, né? O que eu quero para o meu filho? Eu quero uma profissão que dê dinheiro. Mas será que ele vai ser feliz com aquela profissão? Ele vai exercer, né, com profissionalismo mesmo? Não importa. O que eu quero é que eles tenham dinheiro. Porque é isso. Assim ele vai estar protegido, vai estar seguro, né? Então sempre foi esse o pensamento. E ainda hoje ele permanece, ainda com menos forte, né? Mas ainda permanece. E ela lembra aqui que a própria religião trabalhava isso. Também hoje ainda trabalha, né? Tem a teoria da prosperidade que fala muito forte nisso. Ou os líderes religiosos, gananciosos, exploradores da fé, também tem muito ainda, né? E antigamente continua tendo. Então, a ideia de felicidade tinha sempre a ver com ter dinheiro, ter recurso. E quem não tinha dinheiro era colocado de lado, né? Então era uma dificuldade a mais, né? A pessoa sofria muito quem não tinha dinheiro, né? Hoje, volto a repetir, ainda sofremos, né? O dinheiro ainda é importante para o conforto e tudo mais, mas hoje sabemos que ele não é o essencial, né, para a felicidade. É isso. Você falando, eu estou me lembrando do retorno, né? Hoje nós estamos percebendo, principalmente agora nos anos, talvez nos últimos 10 anos, a tendência da religião voltou bastante aquele tempo, né? Que cultuava o valor financeiro, né? Então as religiões estão cultuando demais valor financeiro. Eu estou me lembrando aqui, se você analisar na era barroca, por exemplo, as igrejas eram desenhadas a ouro, né? Era esculpido, o seu teto era esculpido a ouro. Então a riqueza é demais. E aqui fala que no passado, então, a felicidade era medida em razão dos haveres acumulados. A felicidade. Então a pessoa era tão feliz de acordo com o tanto dinheiro que tinha. Pelo menos se pensava nisso, né? Que a felicidade estava ligada diretamente à quantidade de dinheiro. Inclusive, tem aquela passagem do Evangelho que Jesus, passagem que o cara produziu muito, né? Aí produziu, tanto que os celeiros não cabiam mais. Ele pensou, o que eu vou fazer se eu não tenho onde colocar tudo que eu vou colher, que eu estou colhendo esse ano? Aí vai e pensa, me lembro, então vou derrubar os celeiros, vou construir outros maiores. Aí encherei todos os meus celeiros e ficarei tranquilo por muito tempo. Aí direi, minha alma, curta, ser feliz. Então, aí naquele mesmo dia, diz que Deus falou para ele, que ignorante que és, né?
hoje é o dia de sua partida. Quer dizer, achando que o dinheiro ia dar toda a felicidade para ele, mas, na verdade, ele não ia ter nem tempo, né, de usar aquele dinheiro. Então, mostra a transitoriedade, né? A transitoriedade dos bens materiais. Então, quando a gente planta, né, as coisas só pensando no material, porque o que o Márcio sempre fala, né, que Jesus sempre falava do lado espiritual, e as pessoas entenderam como se fosse do lado material. Ele falou do lado espiritual e as pessoas entenderam o material. Aí não consegue entendê-lo nunca. Porque para entender Jesus tem que despir essa questão do material e pensar no espiritual, no posteriormente. Inclusive, tem um comentário do Kardec, que acho que ele não faz comentário, mas que quando fala que nós precisamos perdoar, né, os nossos inimigos, aí Kardec analisa e fala que não chega tanto, né? Que a gente não vai conseguir ser amigo dos nossos inimigos, e não vai conviver com aquela pessoa como a gente convive com alegria com os nossos irmãos, com as pessoas que a gente já fez amizade há muito tempo. Kardec coloca aí. Mas se nós formos mais profundamente, Jesus falou sim de nós perdoarmos e conviver bem com o inimigo. Só que ele não falou agora. Ele fala do futuro também, ele não fala só do hoje. Ele fala do futuro. Ou seja, todos nós vamos perdoar os nossos inimigos e vamos conviver bem com eles. Porque enquanto nós não conseguimos fazer amizade com eles, nós não conseguiríamos. E quando nós tivermos um pouquinho de mágoa, um pouquinho de ressentimento com eles, a gente não caminha para Deus. Então, vem as oportunidades de nascer filho, nascer pai, ser pai daquele, ou ser filho, ser irmão, ser marido e mulher. E a gente vai corrigindo e a gente vai perdoar ao ponto de abraçar e de fazer junto. Inclusive, mostra essas obras mesmo de Emmanuel, por exemplo, mostra casos de pessoas que muito odiaram e, com o passar das encarnações, ficaram muito amigos e amaram mesmo, de verdade. Então, significa que Jesus, quando ele falou do amar, ele falou do amar mesmo, de verdade. Então, nós temos que amar os nossos inimigos. Agora? Não, nessa encarnação nós não damos conta, né? Não conseguimos ainda. Mas tem as próximas, né? Então, vamos chegar lá. Deus, quando ele coloca uma obrigação para nós, ele nos dá a condição para aquilo, né? Então, a nossa obrigação, nosso dever é amar o nosso inimigo. Então, Deus vai oportunizar isso? Vai. Então, nessa encarnação, não consigo. Aí vem como filho, como pai, na próxima encarnação, como parente, como irmão, como colega de trabalho. E a gente vai treinando e, com o passar do tempo, a gente já aprende a amar. E chega ao objetivo, amar os nossos inimigos. É isto. Mais alguém? Tranquilo. Ok, vamos para frente então, né? Aí está. Cunhou-se o conceito irônico de que o dinheiro não dá felicidade, porém ajuda a consegui-la. Ninguém o contesta. No entanto, ele não é tudo. O imediatismo substituiu os valores legítimos da vida e houve uma natural subestima pelos códigos éticos e morais, as conquistas intelectuais, as virtudes, por parecerem de menos importância. Então a gente acha, inclusive, pessoas que menosprezam as pessoas mais honestas, pessoas muito bondosas. Aí chega a ponto de falar que ele é um fraco, né? Uma pessoa muito bondosa é um fraco.
Imagina a pessoa que cheia de arrogância, perante um Chico Xavier, analisar toda aquela humildade dele, eles com certeza diriam, né? É um fraco. Bobinho, é bobo, ingênuo. Ingênuo, uma ingenuidade, né? Então, é tido assim até hoje, né? Ingênuo. Não se escogitava, então, averiguar se as pessoas poderosas e possuidoras de coisas eram realmente felizes ou se apenas fingiam sê-lo. Aí que é o caso, né? Hoje, podemos pensar nisso, né? Analisar as pessoas que têm muitos bens materiais, elas são mais felizes, será, do que as pessoas que praticamente falta alguma coisa, têm dificuldade para ter o pão de cada dia? Será que elas são mais felizes? A gente percebe, eu sempre comento com aqui em casa muito isso. Enquanto a gente que tem uma condiçãozinha melhorzinha, a gente fica sofrendo pelo dia de amanhã, pelo mês, pelo próximo mês, pelo próximo ano, o que vai ser de mim no próximo ano. As pessoas que mal têm o pão de cada dia para hoje, não tem para amanhã, está na sua portinha, cantando, alegre, mais feliz do que os outros. Você imagina uma pessoa muito rica, que está preocupado com o monopólio deles. A minha empresa, se o fulano ganhar, eu vou falir. Eu tenho que apoiar o fulano para presidente, ou o ciclano para presidente, porque senão eu vou falir. Sofre para valer, né? Sofre muito, muito mesmo, porque o Brasil, por exemplo, vai virar a Venezuela. Quando o Brasil for virar a Venezuela, por exemplo, a minha empresa vai quebrar. Aí sofre. O pobre sofre, às vezes sofre menos, porque ele não tem muito o que perder, né? Não tem mais muito o que perder, então sofre menos. Então o rico acaba sofrendo para se manter naquilo que ele é, naquilo que ele tem, né? Por exemplo. Não se indagava a respeito das reais ambições dos seres e o quanto dariam para despojar-se de tudo, a fim de serem outrem ou fazerem o que lhes aprazia e não o que lhes impunham. A gente analisa pessoas que pessoas que têm muito dinheiro e tendem a andar com segurança ao lado dele o tempo todo, com medo, preocupado o tempo todo. Onde ele sai de casa, a casa tem muita segurança, mas está com medo de alguém infiltrar e colocar um veneno no copo dele, por exemplo. Ele sofre a vida toda. E às vezes esse dinheiro todo que a pessoa tem não dá felicidade, embora aí levando em consideração as dificuldades. Quantos ricos pode comer o que quiser, mas é doente e não consegue comer direito? Embora os avanços da psicologia profunda, na atualidade ainda permanecem alguns bolsões de imposição para que o homem tenha, sim, a preocupação com o que ele seja. Então, ter como se fosse mais importante do que ser. O prolongamento da idade infantil em mecanismos escapistas da personalidade faz que a existência permaneça como um jogo, e os bens, como as pessoas, tornam-se brinquedos nas mãos de seus possuidores. Os homens, entretanto, não são marionetes de fácil manipulação. Cada indivíduo tem as suas próprias aspirações e metas, não podendo ser movido pelo prazer insano ou com bons propósitos que sejam por outras pessoas. Então, pensando, né, na questão do ser, do ter e do ser,
E aí nós sabemos que com Jesus, e ele nos mostra que o importante é o ser, né? O ter, o possuir, ele é temporário, é empréstimo, né? Então, tudo que nós pegamos aqui é empréstimo. Tomamos emprestado. Nós estamos usando aquilo de forma emprestada. E temos que devolver. E agora, o que nós somos, não tem que devolver, não. Porque o que nós já adquirimos em nós, o nosso amor, nossa humildade, a nossa alegria que nós adquirimos ao longo da vida, nós não temos que devolver. Nós estamos aqui encarnados, desencarnamos, levamos tudo o que nós somos. Inclusive as coisas erradas que nós conquistamos ao longo do tempo, a gente leva. Mas o material que nós temos, que na verdade não temos, né? Só tomamos emprestado, temos que devolver para quem é direito. É isto só. Francisca, quer comentar? O Barça Novo saiu, parece? O Barça... Então. É um debate interessante, né? Porque aqui, nós somos seres em uma experiência material, uma experiência reencarnatória. Voltou o Barçanufo. Saiu. O Barçanufo caiu, agora levantou. Levantou. Eu parei também, e foi porque eu cochilei e aí paguei o celular. Então, aqui está dizendo sobre o dinheiro e a felicidade, né? Dinheiro e felicidade. Então, é uma discussão que se faz com muita frequência, com muita ênfase. Essa frase aí, dinheiro não traz a felicidade, mas ajuda, né? Ajuda e muito a conseguir. É muito usada por aqueles que realmente cultuam muito o dinheiro, né? E ela não é uma frase equivocada. O problema tudo é escravidão. Se eu deixo o dinheiro mandar em mim, pronto, aí não fica bom, né? E quando eu deixo ele mandar em mim, quer dizer, eu me torno ganancioso, preocupado, né? Eu me torno cada vez mais egoísta, mais imediatista. Então, aí eu fico escravo daquela condição. E aí acontece isso que o Sr. Maurício citou aí, né? As preocupações, fico envolvido em preocupações de não perder aquilo que eu conquistei, de conquistar mais, e esqueço de viver. Ela até faz uma comparação que isso é uma imaturidade, infantilidade, como prolongamento da idade infantil. Eu tenho essa forma de ficar preso ao dinheiro, ao poder, né? Então eu uso o dinheiro tudo como bens, né? Tudo é bens. Tanto as pessoas quanto o patrimônio, tudo como um jogo, e como tudo pode ser manipulável segundo a visão desses que são escravos do poder e do dinheiro. E como não pode fazer tudo, né, ainda que ele queira, começa aí as dificuldades. Além de, claro, daquelas outras dificuldades, né, de que não dá para fazer tudo, né? Tem alguns que têm dinheiro e não conseguem usar, mesmo em benefício próprio, como foi citado pelo seu Maurício aí, né? Enfermidade, não dá para eu comer o que eu quero, fazer o que eu quero, as preocupações. Então, ainda que eu tenha, não posso usar de forma plena. E isso me traz inconformismo. Não posso manipular as pessoas como eu quero, né? Algumas eu consigo, outras não. Então tudo faz parte, né,
de uma dificuldade que me causa dores, sofrimentos. Então, a questão da felicidade não está nele, né? Ele é uma ferramenta, como tudo na vida são ferramentas, até mesmo a dor e o sofrimento são ferramentas. A gente é que às vezes não sabe utilizar ela em benefício de nós mesmos e acaba potencializando a dor e o sofrimento. É isso. Mais alguém? Vamos para frente? Vamos para frente. Vamos para frente. Esses atavismos infantis são absorvidos pela idade adulta, impedindo o amadurecimento psicológico encarregado do discernimento. São igualmente responsáveis pela insegurança que leva o indivíduo a amontoar coisas e a cuidar do ego, em detrimento de sua identidade integral. Sem que se dê conta, desumaniza-se e passa à categoria de semideus, desvelando os caprichos infantis e irresponsáveis que se impõem, satisfazendo as frustrações. O amadurecimento psicológico equipa o homem de resistências contra os fatores negativos da existência, as ciladas do relacionamento social, as dificuldades do cotidiano. A vida são todas as ocorrências agradáveis ou não, que trabalham pelo progresso, em cuja correnteza todos navegam na busca do porto da realização. Importante, desse modo, é manter-se o equilíbrio entre ser e exteriorizar o que se é, sem conflito comportamental, eliminando os estados de tensão resultantes da insatisfação ou do comodismo, assim realizando-se interior e exteriormente. Nesta luta contra o ego artificial arquétipo e o eu real, eterno e evolutivo, os conteúdos éticos morais da vida têm prevalência, devendo ser incorporados à conduta que os automatiza, não mais gerando áreas psicológicas resistentes à autorrealização e liberando-as para o estado de plenitude relativa, naturalmente em razão da transitoriedade da existência física. É óbvio que não fazemos a apologia à escassez ou da miséria na busca de realização pessoal. Tampouco propomos o desdém à posse, levando à mente a ilhas que se omisiam, o despeito e a falsa autossuficiência. Então, alguns valores, né, algumas situações não são criadas na infância mesmo, né? Na infância a gente começa o tal do egocentrismo. A criança acredita que ela é o centro do universo, o centro do mundo, como ela está cercada de atenções dependente dos adultos, né? Então ela acha que a vida existe, o mundo existe por causa dela. E a gente cresce e às vezes continua com alguns desses valores, achando que eu posso tudo. E começam a amontoar coisas, né? Começa a ter aquela ideia egoísta. Essa questão de acumular, nem só o rico, né? Até o pobre também acumula, né? Todos nós acumulamos às vezes, né? Colocamos coisas que não tem muita serventia para guardar e passamos, né? Então isso ela diz que é a falta de amadurecimento psicológico. Então viver não é isso, viver é a gente ter a ideia plena da vida, né? Saber conviver com equilíbrio, com tudo e com todos, né? Não é desprezar o que se tem, os recursos patrimoniais, financeiros, não é isso também, nem um extremo, é buscar o equilíbrio.
né? Não se deixar que esse patrimônio nos domine, nos escravize, que a gente possa cada dia mais buscar a plenitude da vida, né? E entender que o que importa, né? O que vale realmente, o que permanece, o que se perpetua. Então a gente ter essa... E ela lembra sempre que o que causa assim, mais dores, talvez, né, seja essa insegurança, esse medo. O medo de perder, o medo da escassez, o medo do que vai faltar, né? Para mim e para aqueles que eu acredito que precisa, né, da minha atenção, como filhos, né, esposa, essas coisas. A gente cria os feudos, né? Acho que é isso. Eu acho que quem quer falar mais um pouquinho, basta. Assim, meio mais de lá de cá de casa, mais dormindo, sabe? Agora eu despertei agora, mas eu não sabia nem o que vocês estavam falando aí. Só você lembrar que aquele que você assistiu fora do corpo, agora é só lembrar. Qual era o assunto mesmo? Deixa eu lembrar aqui. A questão da valorização que nós damos para o nosso... porque nós temos ou buscamos ter do que buscamos ser. A posse. Nós devemos procurar valorizar a alma, né? Porque a matéria, essa é pouco tempo. Por mais que a gente viver 100 anos, e também até porque passou dos 90, o cara já fica bem sem saber das coisas direito, né? Então é melhor se prevenir a vida espiritual, né? Porque essa daqui demora pouco. Era isso mesmo? Não, Estamos quase entregando ela, não estamos? Não, mas passa. Eu agora estou vendo que passa rápido, porque já com 67, no máximo para 100 está faltando pouco, né? Eu creio que eu não vou ver mais de 100 anos, né? Nem estou querendo também. Só falta 30 anos, 30 e poucos para 100? Pois é, 38 e meio, sei lá. Não, então, 33, só falta 33 para 100. Não, menos ainda. Mas passa há 30 anos, 30 anos atrás foi um dia desse. Passou mais 30, depois de ver, passa mais rápido ainda. Gente, beleza então. Como já só falta 14 minutos para encerrar a nossa chamada, a nossa reunião, só falta 14, ele vai cortar a nossa chamada, não adianta. Nós temos que encerrar ela. Então vamos fazer nossa prece. Eu vou começar a vibração, passo para Francisca, depois Baixa, depois